Você já deve ter visto anjos retratados em pinturas, filmes ou esculturas. Seres belos, loiros, com túnicas brancas e asas delicadas. Mas será que eles são realmente assim? A resposta é não. A Bíblia descreve 9 categorias diferentes de anjos. Alguns têm múltiplos rostos, outros olhos por todo o corpo. E há os que possuem poder suficiente para derrubar exércitos inteiros. E acima de todos eles, existe um tipo especial de anjo, cuja visão foi tão impactante que fez até um profeta cair por terra em desespero. Mas antes de chegarmos ao topo, precisamos começar do primeiro nível. Os anjos mais próximos de nós, os anjos comuns. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que, mesmo invisíveis, eles estão ao nosso redor, atuando como servos de Deus em favor da sua igreja. Jesus também confirmou essa ideia em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Deus designa anjos específicos para cuidar de pessoas específicas. Mas atenção, eles não obedecem ao nosso comando, e sim ao comando de Deus. Na Bíblia, há diversas situações em que eles foram enviados com missões específicas. Daniel, na cova dos leões, foi um anjo quem fechou a boca das feras. Elias, no deserto, um anjo trouxe pão e água e o fortaleceu. Pedro, na prisão, um anjo quebrou as correntes e o conduziu à liberdade. E até Jesus, no Getsêmani, um anjo desceu do céu para fortalecê-lo. Esses exemplos mostram que eles têm poder real para proteger, livrar, consolar e intervir no mundo físico. Mas mesmo assim não devemos adorá-los. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, quando João se prostrou diante de um anjo, ele respondeu: não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Os anjos são soldados obedientes, fiéis ao trono, servos que agem quando o próprio Deus ordena. Mas se os anjos comuns já nos impressionam, espere até conhecer o próximo nível. A palavra arcanjo significa anjo-chefe, ou seja, aquele que está acima dos demais, como um comandante de exército. A Bíblia cita claramente um nome: Miguel. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel é o general das tropas celestiais, aquele que lidera as batalhas espirituais contra o mal. Em Apocalipse capítulo 12, ele aparece guerreando contra o dragão, Satanás, e o expulsa dos céus. Mas Miguel não está sozinho. Outro anjo notável é Gabriel, o mensageiro. Foi Gabriel quem explicou as visões a Daniel, quem anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, e quem revelou a Maria que ela daria à luz o Filho de Deus. Perceba o padrão. Miguel aparece em contextos de guerra. Gabriel, em momentos de revelação, um luta com espada. O outro fala com sabedoria. 2 papéis diferentes, mas igualmente estratégicos. Quando Miguel é enviado, uma guerra espiritual está acontecendo. Quando Gabriel aparece, é porque uma mensagem de Deus vai mudar a história. Os principados são anjos que exercem autoridade sobre nações e impérios. Eles não agem sobre indivíduos, mas sobre povos inteiros. Em Daniel capítulo 10, o profeta estava em jejum e oração quando um anjo lhe apareceu e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e te humilhares diante de teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel veio em meu auxílio. Essa passagem revela uma guerra espiritual real, travada sobre territórios e reinos. Existem principados fiéis a Deus e principados caídos que atuam em rebeldia. Paulo confirma isso em Efésios, capítulo 6,
versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eles influenciam governos, ideologias e sistemas. E ainda hoje atuam nos bastidores da história. Mas sobre todos eles, o trono de Deus permanece soberano. As potestades, também chamadas de poderes, atuam sobre a própria ordem espiritual e material do universo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Essas forças foram criadas para manter o equilíbrio da criação, mas algumas se corromperam e passaram a promover o caos. Ainda assim, Paulo declara em Romanos, capítulo 8, versículo 38, Nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Cristo já triunfou sobre elas na cruz. O mal tem poder, mas não autoridade. As virtudes são anjos que canalizam o poder de Deus em forma de milagres. Elas não guerreiam nem trazem mensagens, mas liberam o sobrenatural. Quando Jesus curava os enfermos, os discípulos percebiam que saía poder dele. Quando os apóstolos oravam e o chão tremia, eram virtudes em ação. Esses anjos irradiam luz e paz. São o reflexo da força divina que transforma, cura e renova. Eles nos lembram que o Evangelho não é teoria, é o poder vivo de Deus em movimento. Os domínios ou dominações são os administradores celestiais. Eles recebem as ordens diretas de Deus e as distribuem entre as hierarquias inferiores. Nada acontece sem que passe por eles. Cada milagre, cada mensagem, cada batalha espiritual segue uma ordem celestial precisa. A arte os retrata com coroas e bastões, símbolos da autoridade que vem de Cristo. Eles representam a estrutura perfeita do céu, onde tudo é ordem e nada é acaso. Os tronos não são móveis, são seres vivos. Ezequiel viu rodas dentro de rodas, cheias de olhos, que se moviam em todas as direções. Essas criaturas, chamadas ofanins, sustentam a glória e a presença de Deus. Nada lhes escapa. Elas veem tudo, julgam com justiça e sustentam o trono celestial em movimento. O trono de Deus não está fixo. Ele reina sobre toda a criação. E nada, absolutamente nada, foge ao seu olhar. Ao contrário do que mostram as pinturas, os querubins não são bebês com asas. São criaturas imponentes, feitas de fogo, relâmpagos e olhos. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, eles aparecem guardando o caminho da árvore da vida. Na arca da aliança, Deus ordenou que fossem colocados 2 querubins de ouro, entre os quais a glória divina se manifestava. Ezequiel os descreve com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, símbolos da sabedoria, força, serviço e visão espiritual. Eles são os guardiões do sagrado, aqueles que protegem a santidade de Deus. No topo da hierarquia celestial estão os serafins, os ardentes. Isaías, capítulo 6, descreve: serafins estavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins não entregam mensagens, não lutam, não descem à terra. Eles permanecem diante do trono, ardendo em adoração. Isaías, ao vê-los, exclamou: Ai de mim, estou perdido. E um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa, purificando-o. O fogo dos serafins não destrói, ele purifica. Eles representam o amor mais puro, a adoração mais profunda e a presença mais próxima de Deus. Dos anjos que nos guardam aos serafins que adoram diante do trono. Todos existem para um mesmo propósito: cumprir a vontade de Deus. Eles não buscam glória, não competem com o Criador,
não devem ser adorados. Eles refletem a luz, mas Cristo é a própria luz. Eles servem, mas Ele é o Senhor. E isso nos lembra, não estamos sozinhos. Há um mundo espiritual ativo, onde anjos lutam, protegem e servem ao plano divino. E, acima de tudo, há um trono que jamais se abala. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se este vídeo te abençoou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.